Olá, buenos dias, galera do nono, tudo bem? Hoje é sextou. Sextou é dia de quê? Aula de espanhol, tá? A gente sexta com grande estilo, a gente encerra a semana com grande estilo. Uma aula desse professor que vocês adoram, né? Coração pra vocês, ó. Um coração lindo pra vocês. Eu sei que vocês me amam, eu sei que vocês ficam a semana inteira nessa expectativa pra gente se ver novamente, né? Eu sei que vocês gostam muito de mim. Essa semana nós tivemos uma videoconferência e nessa videoconferência a gente iniciou um assunto. Quem lembra qual foi o assunto? Poema, né? Poema. O que foi que a gente fez na nossa videoconferência dessa semana? Que eu digo porque eu também fiz com vocês, né? Eu também fiz o meu desenho com vocês. A gente fez uma releitura do poema Triste, Muy Tristíssimo, de Rubem Darío, certo? Através do desenho, tá certo? Eu pedi que vocês fizessem uma leitura do poema e através dessa leitura vocês fizessem uma reinterpretação através do desenho. Uma leitura, passar para uma folha o que aquela cena queria descrever. Cada um teve sua forma de descrever aquilo, tá? Hoje, certo? Hoje, o que é que eu venho mostrar para vocês? Rubem Dario, certo? Só um parentezinho. Rubem Dario, ele foi um grande autor, certo? Ele é um dos grandes nomes da literatura hispânica, tá? Literatura hispânica. Lembrando, nossa primeira videoconferência lá no mês de julho, certo? Na primeira semana de julho, quando a gente teve uma aula online, que a gente falou sobre literatura hispânica. O que é literatura hispânica? Literatura hispânica são todos aqueles conjuntos de autores, de obras, poemas, peças de teatro, é, tudo que está relacionado à literatura dos países da América Latina. Ou seja, lá do comecinho do México, certo? Da fronteira do México com os Estados Unidos, até o Chile. Ou seja, de uma ponta à outra. Fora quem? Brasil, certo? Brasil já é outra língua. Entra na literatura hispânica? Sim, certo? Mas o, o Brasil ele tem a sua própria literatura brasileira, certo? Então ele não se encaixa na nossa disciplina, tá bom? Então, o Rubem Dario, ele foi esse autor. Ele nasceu na Nicarágua, certo? Na Nicarágua. E ele foi um daqueles que ele não tentou ficar somente ali, naquela localidade. Ele queria também que a literatura hispânica, certo? Literatura hispânica, ela viajasse o mundo. Ela levasse influências dela para literaturas de outros continentes. Europa, Ásia, África. E ele conseguiu em partes, certo? Em partes. Mas as obras dele hoje, elas percorrem vários países. Existem grandes autores que utilizam também o estilo literário de Rubens em suas obras. Autores europeus, certo? Então a gente vai se aprofundar um pouquinho mais também na nossa próxima aula. Mas eu já queria deixar para vocês logo esse entendimento, tá? É, Rubens, Rubens em suas obras, ele gosta bastante, olha, preste atenção, tá? Um dos pontos principais em suas obras, certo? São os símbolos. Os símbolos. Às vezes, quando a gente faz uma leitura de um poema, uma simples folha, né? Uma folha de uma planta, para nós,
quando a gente faz aquela pequena leitura, para nós, ela passa despercebida. Mas se a gente for tentar entender ao todo a obra, se a gente for tentar ali descrever ela parte por parte, a gente vai ver que ela vai mais além. Ela deixa de ser uma simples folha que caiu de uma árvore, né? Fazendo uma relação, fazendo uma pequena interpretação. Às vezes essa relação que ele pode fazer dessa pequena queda dessa árvore se relaciona com várias outras coisas. Questão social, questão interpessoal, reflexão de vida, pode ser tudo isso. Só que eu não vou, tá? Só que eu não vou fazer isso agora, porque o que é o que eu quero que vocês façam, tá? O que eu quero que vocês façam como atividade desta semana? Vocês vão fazer para mim, né, uma análise do poema. Aquele mesmo poema que a gente usou para uma releitura, para fazer um desenho. Vocês vão fazer uma análise, certo? Agora, essa análise, eu quero uma análise profunda. Lembrem-se, símbolos, certo? Símbolos. Uma coisa muito importante, certo? Que eu quero que vocês façam e que vocês tenham em mente é a questão da tradução, certo? Da tradução. Lembra quando a gente foi estudar em sala de aula ainda a questão de diferenças de palavras? Uma palavra em uma língua que ela tem um significado, um símbolo, uma referência. Quando ela passa para outra língua, ela muda, né? Então, se vocês procurarem a tradução do poema, automaticamente esse poema vai estar mudando totalmente, certo? Totalmente o sentido que o autor queria transmitir, tá? Então eu quero que vocês façam para mim um texto de no mínimo 10 linhas. No mínimo 10 linhas em português, tá? Em português, fazendo a análise desse poema. Ele é pequeno? Mas ele dá uma análise muito grande. Para vocês terem noção. Uma vez eu na universidade, tá? Eu quando estava na universidade, eu fiz uma análise de um poema que ele só tinha uma estrofe. Tá? Uma estrofe. Ou seja, 4 linhas. Ele só tinha 4 linhas. E eu fiz um artigo de 6 páginas sobre ele. Tá? Então, por isso, a importância de vocês se atentarem aos detalhes. Tá? Atentarem aos detalhes. Tentem fazer essa interpretação daquele ponto de vista que eu disse. Tudo vai se relacionar a alguma coisa. Um fator social, um fator interpessoal, ou seja, um fator nosso, de relação nossa, ou um fator de relação entre outras pessoas, tá? Vocês devem me mandar esse trabalho até a próxima semana. Façam no caderno. Vocês colocam cabeçalho, nome de vocês, cabeçalho completo, nome da escola, data, nome de vocês e como título vocês vão colocar interpretação do poema tal. Escreve o nome do poema, tá? Entendido? Semana que vem a gente retorna com esse mesmo assunto, com esse mesmo autor, certo? Aprofundando um pouco mais sobre a biografia dele, as obras e uma proposta de atividade diferente, tá certo? Então, besos, hasta la semana entrante e tenga um bom fim de semana.